No final do século XIX, quando se propunha acabar com a escravidão, quando se discutia isso, os liberais à direita diziam: não tem como acabar com a escravidão, esse país vive à base de escravidão, as fazendas vão falir, o Brasil tem economia rural, sem o trabalho de escravo o Brasil vai falir. Foi abolida a escravidão em 1888 e o Brasil não faliu. E aí chega nos anos 30, com Vargas, se propõe a criação de um salário mínimo, um valor mínimo a ser pago ao trabalhador, né, que não poderia ser abaixo disso, tinha que ser disso para cima. Os liberais à direita diziam que se criasse o valor mínimo, que as empresas iriam falir, que a economia brasileira não iria aguentar. Pois bem, Vargas cria o salário mínimo em 1940 e a economia brasileira não afunda. Muito pelo contrário, a economia brasileira cresce como nunca nesse período. E aí, em 1962, no primeiro governo de esquerda da história, você tem a criação do 13º salário. A Globo e a mídia fez toda uma campanha. A capa do jornal Globo, vocês podem pesquisar na internet, diz assim: considerado desastroso para o país, um 13º salário. Se dizia que a economia iria afundar, ia ser desastroso para a economia brasileira, as empresas brasileiras iriam afundar. Pois bem, em 1962 é criado o 13º salário. E o Brasil não afundou. A economia brasileira continuou crescendo. Agora, depois de muita precarização do trabalho, está se propondo acabar com a escala 6x1. Essa coisa absurda. E a direita, os liberais, os jornais dizem que é desastroso, que é impossível, que a economia brasileira não vai aguentar, que as pequenas e microempresas vão falir. Não cai nessa não, gente. É só ver a história. Esse é o mesmo argumento que a direita sempre usou, desde a escravidão até hoje, para não conceder nenhum direito aos trabalhadores. Se você criar mais direitos para o trabalhador, o que vai acontecer na prática é que o patrão talvez tenha menos dinheiro, tenha que contratar mais pessoas e aí vai reduzir o desemprego. Talvez ele tenha menos dinheiro para comprar uísque, mas a economia brasileira não vai afundar por causa disso não. Então participem dos atos em defesa do fim da escala 6x1 que vai ocorrer em todo o Brasil nessa sexta-feira agora.